Bem, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Tiago. Nós já começamos, no último vídeo postado, tem um tempinho já. Nós falamos sobre a primeira parte do capítulo 3 de Tiago, que falou sobre, de uma maneira geral, dos pecados da língua, e vimos a importância da responsabilidade da liderança, seja ela qual for, com a utilização da sua língua. No vídeo de hoje, a gente vai ver de uma maneira mais detalhada os poderes, se é assim que a gente pode dizer. Esse poder você entende de uma maneira didática, porque todo poder pertence ao Senhor, mas esse poder no sentido de força que a língua tem. E a gente vai ver hoje, no encerramento do vídeo anterior, a gente viu que a língua, Tiago apresenta logo nos versículos 3 e 4, que a língua tem um poder de dirigir. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, tá bom? E eu queria que você lesse comigo os versículos 3 e 4 do capítulo 3 de Tiago, tá bom? Tiago 3, do 3 ao 4, nós vamos falar hoje sobre a língua tem o poder de dirigir, tá bom? Enquanto você abre sua Bíblia, é importante, muito importante, querido, que você se inscreva no nosso canal, no canal da nossa igreja, Primeira Igreja Evangélica Congregacional em Vila dos Teles, Rio de Janeiro. A gente apelidou a igreja de PIEC-VT, é a abreviatura, de todo esse nome aí, e PIEC-VT. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue. O conteúdo é um conteúdo de qualidade, não é porque sou eu quem faço, enfim, mas é porque nós temos um comprometimento de explicar a palavra. Então, o conteúdo é de qualidade porque não por causa de mim, mas por causa do que é falado, da palavra de Deus. É a genuína explanação, exposição da palavra de Deus. Tá bom, querido? Então, compartilhe, divulgue, deixa o seu like aí, o seu joinha, porque eu acho que é importante até para ajudar a gente no feedback. Você pode comentar se tiver alguma dúvida. Pastor, não entendi isso, Você pode comentar aí, deixe seu comentário. Eu não concordei com isso. A gente vai tentando interagir aqui. Tá bom, querido? Vamos ler capítulo 3 de Tiago, versículos 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ok? Hoje nós vamos nos deter nesses dois versículos aí para expor, de uma maneira bem fiel, aquilo que Tiago está querendo nos ensinar com essas duas comparações, com essas duas ilustrações. Ele vai comparar a língua com o freio do cavalo e com o leme de um navio. Mas antes, a gente precisa entender o que é dirigir, É de fundamental importância nós entendermos o conceito de direção, Conduzir. A língua tem o poder de conduzir uma multidão pela maneira pela qual nós falamos.
ela tem o poder de conduzir tanto para o bem quanto para o mal. E a gente tem pelo menos 2 exemplos fora das Escrituras, na história do mundo, que a gente vai apontar para esse tipo de liderança que conduziu, através da sua oratória, através da sua mensagem, através da sua língua, uma multidão de pessoas, tanto para o bem e o outro para o mal. A gente tem um exemplo de Martin Luther King, pastor, que foi uma liderança fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos. As falas de Luther King contagiavam, dirigiam toda uma nação, todo um ideal. Tanto é que hoje, até hoje, Martin Luther King é pioneiro, né, nesse sentido de igualdade de direitos civis entre negros e brancos, numa das nações que talvez seja a maior nessa questão dessa desigualdade, né? Então, esse é um exemplo que usou o poder de direção da língua para o bem. Mas nem sempre foi assim. Temos também exemplos negativos na história. E talvez o mais emblemático dele, o mais danoso para a história do mundo, e não é com louvor que a gente fala isso, mas é com um exemplo negativo, Adolf Hitler. Adolf Hitler, através da sua oratória, ele eletrizava as massas, conduzia multidões inteiras à loucura e a práticas extremamente cruéis e desumanas. A história contada nos filmes, Lista de Schindler, e tantos outros, né? Vão mostrar o Zoológico de Varsóvia, tá aí no Netflix, você pode ver se você não viu. Vai mostrar como ele tinha um poder de direção numa fala, num pronunciamento. E através da sua oratória, ele conduziu, dirigiu a Alemanha numa guerra. Então, irmãos, a gente vê como esse poder da língua de direção é tanto para o bem quanto para o mal. Tiago usa duas figuras de linguagem, né, duas ilustrações para mostrar o poder da língua, o freio e o leme, versículos 3 e 4 que a gente leu. O freio de um cavalo. Ora, se cavalo precisa de freio, é porque ele precisa ser adestrado, domável. Para que serve um cavalo indomável e selvagem? Imagina que você tem um animal, um cavalo, e que você não consegue controlar. É tão selvagem, indomável, que ele te traz mais prejuízo do que benefício. Então, para que serve um animal, um cavalo, por mais belo que ele seja, por mais amor que você tenha, se você não consegue domar, se você não consegue adestrar? Um animal indócil, um animal selvagem, não pode ser útil. E muito mais do que não poder ser útil, é extremamente perigoso. É nessa perspectiva que eu quero que você alcance. Não é só uma questão de não ser dócil. Um animal, um cavalo, que é o exemplo que é usado aqui por Tiago, um freio de cavalo, ele serve para tornar domável o que é indomável, para tornar dócil aquilo que é selvagem por natureza. Então, de outra maneira, este animal, o cavalo, ele não seria útil. E muito mais do que não ser útil, seria extremamente perigoso. Agora,
Se você coloca o freio no cavalo, aí sim, você conduz ele para onde você quer. Através do freio, a inclinação, você consegue subjugar a selvageria, a indocilidade, não sei nem se existe essa palavra, estou inventando aqui, né? Um substantivo aí, de um cavalo. O freio torna ele dócil e, consequentemente, útil. Então, o freio, o símbolo, a ilustração do freio que Tiago traz, ele está dizendo o seguinte: olha, por natureza, assim como um animal é selvagem, perigoso e inútil nessa conformação, a língua nossa também é. Se nós não pormos freio nela, assim como o cavalo é selvagem, inútil e perigoso, a língua humana, a nossa língua, ela também é agressiva, selvagem, inútil e extremamente perigosa. Em outras palavras, o que Tiago está querendo nos dizer é: dome a sua língua. Porque, por natureza, ela não é coisa boa. Se você consegue controlar a sua língua, também conseguirá controlar a si mesmo, os seus impulsos, a sua natureza, e vai conseguir canalizar, né, para um fim proveitoso. Então, essa é a primeira aplicação da comparação com o freio. Pensa muito bem na utilidade de um freio no cavalo. Pensa bem no cavalo sem o freio. O animal arisco, indomável e, por assim dizer, inútil, perigoso. Assim é a minha e a sua língua, quando não controlada por nós. A segunda ilustração que Tiago vai trazer é a do leme. Leme. O que é um leme? Ele fala, né? Observar igualmente os navios que são tão batidos de ventos para lá e para cá, mas por um pequeníssimo leme. O leme é uma hélice pequena que, através do timoneiro, você conduz, né, o navio para onde você quiser. Imagine o que seria de um navio sem o leme. Marinheiros de plantão, navegantes aí. O que seria de um navio sem o leme? Que embarcação seria essa? Algumas coisas eu pontuei aqui. Colocaria em risco a vida dos tripulantes. Tripulantes, entenda-se aqueles que trabalham a bordo do navio. Colocaria também em risco a vida dos passageiros. Colocaria também em risco, em perigo, a integralidade da carga que transporta. Só por aí já seria um desastre. Um leme, ele põe segurança a tudo isso. Um navio sem leme colocaria em risco a vida da tripulação, a vida dos passageiros. Olha quanta gente já estamos aí, né? Além disso, ele comprometeria toda a carga do destino para o qual ele estava sendo destinado. Sem o leme, presta bem atenção, sem um leme, o navio pode ser um instrumento de morte, naufrágio, desastre, loucura. É exatamente assim que Tiago apresenta a língua. A língua é comparada com o leme de um navio. Tira o leme do navio, que é o que controla o navio através do timoneiro. É um grande instrumento de morte. A nossa língua, sem direção, sem controle, ela também
é um grande instrumento de morte, desastre, loucura. Entretanto, o leme ele pode conduzir esse grande navio, um transatlântico, com maior maestria, desviando dos rochedos, fugindo dos icebergs, desviando das rochas que estão submersas, e pode sim chegar ao seu lugar de destino com todos os passageiros a salvos, os tripulantes em paz, em segurança, e manter a integralidade da carga que nele está. Então veja que a língua, quando bem adestrada, quando bem dirigida, ela tem fundamental importância. Assim como o leme no navio tem a sua importância, assim como o freio no cavalo tem a sua importância, a língua controlada e dirigida para o bem, poxa, tem uma enorme importância. Agora, quer saber do desastre da língua? Imagina um cavalo sem freio e imagina um navio sem leme. Daí dá para você concluir o que o Tiago está querendo dizer. Nossa língua sem direção, sem controle, é como um transatlântico sem leme, sem direção. Grande instrumento de morte. Se a gente não controla a nossa língua, a gente vai se arrebentar nos rochedos. Vamos destruir e vamos ainda destruir a vida de quem está perto da gente. A gente vai ver isso aí no desenrolar do capítulo 3. Sabe por quê? Porque a língua tem esse duplo poder de dirigir tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, se ela tiver freio, se ela tiver leme. Para o mal, quando ela não tem leme e quando ela não tem freio. Ou seja, quando ela é a sua natureza selvagem. Esse vídeo termina aqui. No próximo, nós vamos ver o segundo poder da língua, que é o poder de destruição. A língua tem poder de destruir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Thank you.